Imagine por um instante, e se o conhecimento que você busca incansavelmente, aquele que você consome diariamente em livros, cursos, podcasts e palestras, aquela incessante maratona por mais informação, em vez de ser um fardo pesado, de dados desconexos que apenas sobrecarregam sua mente, fosse a mais potente alavanca, o verdadeiro propulsor e o combustível para a sua fortuna? Você já se sentiu completamente sobrecarregado pela quantidade avassaladora de informações disponíveis na era digital? Um verdadeiro dilúvio de dados que parece nunca ter fim? Já se viu perdido entre a infinidade de cursos online que prometem atalhos milagrosos para o sucesso, por pilhas de livros best-sellers que acumulam poeira na sua prateleira e por incontáveis vídeos que juram ter a fórmula secreta da riqueza, mas que, no final das contas, parecem levar a lugar nenhum, deixando você mais confuso, frustrado e, ironicamente, até mais endividado do que antes? A verdade nua e crua é que a vasta maioria das pessoas acumula conhecimento como se fosse um tesouro em si mesmo, um fim, um objetivo final. Elas o guardam, o colecionam, o veneram, mas sem um propósito claro, sem um objetivo prático, como um colecionador de selos raros que nunca os envia, ou um estrategista militar que estuda todos os mapas, mas nunca move uma tropa. Mas pouquíssimos indivíduos, os verdadeiros mestres da prosperidade e os gigantes da realização, sabem como transformá-lo em ouro puro e tangível, em resultados reais e palpáveis, em riqueza material e espiritual que se manifesta na sua vida. Neste vídeo, aqui no Gero Riqueza, vamos desvendar de uma vez por todas por que um diploma universitário por si só não garante riqueza, uma dura realidade para muitos, e como o conhecimento especializado, um conceito revolucionário, mas muitas vezes mal compreendido, subestimado e até negligenciado por Napoleon Hill, é a peça absolutamente crucial, a engrenagem que faltava para você converter sua mente não apenas em uma biblioteca estática de informações, mas em uma verdadeira e inabalável máquina de gerar prosperidade e abundância ilimitada. Se você está cansado de apenas aprender e teorizar, de ser um eterno estudante do sucesso sem o ter alcançado, se você sente uma urgência crescente em começar a realizar, a concretizar seus objetivos financeiros e pessoais mais ambiciosos, este é o estudo que vai mudar completamente e permanentemente sua perspectiva sobre o que realmente significa ser inteligente, estratégico e eficaz no caminho para a abundância. Nos capítulos anteriores da nossa jornada épica e transformadora, através de Pense e Enriqueça, estabelecemos a fundação inabalável e os 3 primeiros pilares indispensáveis para a sua conquista de riqueza duradoura. Começamos com o desejo ardente, no estudo do capítulo 1, a força motriz fundamental, a centelha inicial, a paixão inegável e a obsessão saudável que acende a chama de todos os grandes empreendimentos e que define com clareza cristalina o seu destino. Em seguida, nutrimos e cultivamos a fé no estudo do capítulo, a convicção inabalável que transforma o invisível em visível, a crença visceral que sustenta o desejo mesmo diante das adversidades mais implacáveis, das críticas mais corrosivas e dos desafios que parecem insuperáveis. E no capítulo imediatamente anterior, mergulhamos na autossugestão, a ferramenta poderosa e prática para programar sua mente subconsciente com seus desejos mais profundos, assumindo o controle proativo do seu diálogo interno, das suas crenças mais arraigadas e, em última instância, do seu destino. Agora chegamos a um pilar essencial, um dos mais frequentemente negligenciados ou terrivelmente interpretados, o que pode ser em si um dos maiores sabotadores silenciosos e invisíveis da construção de riqueza e da realização pessoal. O conhecimento especializado. Napoleon Hill é enfático em sua obra monumental, e esta é uma verdade que ressoa profundamente na realidade do século XXI, talvez até mais do que em sua época, quando a informação era escassa. O conhecimento por si só não atrai dinheiro, sucesso ou realização. Essa é uma revelação contundente, um choque de realidade que muitas instituições de ensino,
e até mesmo o senso comum arraigado em nossa sociedade demoram a aceitar e a internalizar de verdade. Pense nisto. O mundo está repleto de pessoas altamente educadas, com múltiplos diplomas e pós-graduações impressionantes, com um vasto repositório de informações armazenadas em suas mentes, que podem citar fatos e teorias de diversas áreas com facilidade. E, paradoxalmente, muitas dessas pessoas lutam para alcançar a segurança financeira mais básica, para não dizer a fortuna desejada e sonhada. Por quê? Qual é a peça que falta nesse quebra-cabeça? A diferença crucial entre o saber muito e o ter muito? A resposta é cristalina e libertadora para Hill. Porque o conhecimento geral, aquele que é apenas acumulado por curiosidade intelectual, por obrigação acadêmica, ou por um vago e disperso desejo de saber mais, sem um propósito definido, sem um alvo claro ou sem ser aplicado de forma específica e estratégica, é para o propósito real e prático de gerar riqueza, essencialmente inútil e improdutivo. Ele se torna um fim em si mesmo, uma espécie de adorno intelectual, uma medalha de honra pendurada na parede da mente, mas não um meio ativo para um fim maior e prático. A informação estática, que reside apenas na memória sem ser transformada em ação concreta, sem ser utilizada para resolver um problema real do mercado, da sociedade, ou para criar valor tangível e mensurável para outras pessoas, tem pouco ou nenhum valor monetário intrínseco. Ela é como possuir uma biblioteca gigantesca e desorganizada, da qual você nunca retira um livro para aplicar o que aprende, ou como ter um mapa do tesouro extremamente detalhado que você nunca usa para cavar, permanecendo para sempre pobre, na posse de um guia para a riqueza. A verdadeira mina de ouro, a verdadeira fonte de poder e riqueza, reside no conhecimento especializado. O que Hill quer dizer com isso? Ele se refere ao conhecimento que é meticulosamente organizado, refinado, aprofundado e, crucialmente, direcionado para um fim específico, para a consecução de um objetivo claro, predefinido e, muitas vezes, audacioso. Não basta saber muito sobre várias coisas de forma superficial, dispersa ou acadêmica. É preciso saber especificamente o que é necessário para atingir a sua meta com precisão cirúrgica, dominar profundamente uma área ou habilidade crucial e, mais importante do que tudo, saber como aplicar esse conhecimento de forma prática, estratégica, eficaz e sistemática para resolver problemas complexos e urgentes, para inovar e criar algo novo, para gerar valor inestimável para outras pessoas ou para otimizar processos existentes com maestria. Pense na diferença gritante entre um cirurgião cardíaco de renome mundial, cuja especialização e prática salvam vidas e geram enorme valor, e um estudante de medicina que acabou de se formar. Ambos têm uma base de conhecimento médico, mas um possui o conhecimento especializado, refinado por anos de estudo focado, prática intensa e aplicação cirúrgica precisa, direcionado para uma habilidade específica de altíssimo valor no mercado, e o outro, embora tenha uma base sólida e promissora, ainda precisa transformar esse vasto conhecimento geral em especialização, maestria e aplicação prática para gerar um impacto significativo e a riqueza que naturalmente acompanha essa maestria e o valor gerado. Hill nos lembra incessantemente que a riqueza e o sucesso duradouro não derivam da mera posse de conhecimento enciclopédico ou da capacidade de memorizar fatos para um teste. Eles vêm da sua aplicação inteligente, organizada e persistente, sempre através de planos práticos e definidos de ação. Isso significa uma verdade incrivelmente libertadora e democratizante. Você não precisa ser um gênio nato, uma enciclopédia ambulante ou ter diplomas de todas as universidades de prestígio do mundo para ser rico e bem-sucedido. O que você precisa, de forma crucial, é saber onde encontrar o conhecimento necessário e específico para o seu objetivo, seja ele em sua própria mente, na de outras pessoas, através de um mastermind, por exemplo, ou em recursos externos, acessíveis. E, em seguida, como integrá-lo habilmente em um plano de ação viável, que possa ser executado passo a passo,
de forma disciplinada e implacável. É a sua capacidade de ser um estrategista, um executor e um maestro de informações que realmente importa e que define seu potencial de riqueza e seu destino. Você pode e deve obter conhecimento especializado de diversas fontes, e Hill destaca as mais potentes. Primeira fonte de conhecimento: sua própria experiência e educação acumulada. Sua jornada de vida, suas experiências profissionais e seus estudos formais já lhe deram uma base única de conhecimento. Analise profundamente o que você já sabe, o que você já domina, e como isso pode ser útil ou adaptado para o seu objetivo de riqueza. Muitos milionários construíram fortunas a partir de habilidades ou paixões que já possuíam. Segunda fonte de conhecimento: a experiência e educação de outras pessoas, a base do Mastermind. Esta é uma fonte vasta, quase inesgotável e incrivelmente poderosa. Líderes de grupos de Mastermind, mentores experientes, consultores especializados, parceiros de negócios com habilidades complementares e até mesmo funcionários ou colegas que possuem expertises específicas. O poder real reside em saber, não apenas onde encontrar essas pessoas, mas como se conectar com elas, como absorver ou adquirir, se for o caso, o conhecimento delas de forma eficiente e como integrá-lo à sua própria estratégia. Terceira fonte de conhecimento: faculdades e universidades, como meio não fim. São instituições valiosas para a obtenção de conhecimento geral e para algumas especializações acadêmicas. No entanto, é crucial lembrar o ponto de Hill. Elas são um meio para um fim, não o fim em si. Um diploma sem aplicação prática e sem um desejo ardente por trás dele é apenas um pedaço de papel. Utilize-as para adquirir a base, mas saiba que a especialização e a aplicação virão depois. Quarta fonte de conhecimento: livros e publicações especializadas. A leitura estratégica é fundamental. Não leia por ler, por hábito, ou para acumular informações. Leia para encontrar soluções diretas para seus problemas específicos, para preencher lacunas em seu conhecimento ou para adquirir habilidades cruciais para seu objetivo. O foco deve ser na aplicação imediata do que é aprendido. Quinta fonte de conhecimento: cursos de treinamento e workshops específicos. Programas focados em habilidades específicas que você precisa desenvolver rapidamente. Isso pode incluir cursos de marketing digital, gestão financeira, vendas, programação, liderança, etc. Busque por aqueles que oferecem conhecimento prático e aplicável. A chave mestra para o sucesso, conforme Hill, é que você não precisa ter todo o conhecimento na sua cabeça ou ser um gênio em todas as áreas. O que Hill valoriza é a capacidade de organizar, utilizar e aplicar o conhecimento de forma inteligente, mesmo que ele esteja na mente de outras pessoas, em bancos de dados digitais ou em livros. Isso nos leva diretamente ao conceito do Mastermind, ou mente mestra, que será explorado em um capítulo futuro. No contexto do conhecimento especializado, o Mastermind é uma das fontes mais potentes, pois permite que você acesse a inteligência e a experiência combinadas de várias mentes, multiplicando seu próprio potencial. A seguir, você vai conhecer o processo prático e sequencial, um verdadeiro roteiro de navegação para a prosperidade, que o guiará na transformação do conhecimento adquirido em um ativo gerador de riqueza tangível e duradoura. Este não é um processo passivo de leitura ou absorção, mas sim uma disciplina ativa que exige comprometimento inabalável e execução implacável. Cada um desses 6 pontos é um degrau essencial na escada que leva ao sucesso financeiro e à realização pessoal. Primeiro passo: defina seu desejo ardente com clareza absoluta e implacável. Este é, e sempre será, o ponto de partida inegociável para qualquer empreendimento bem-sucedido. Pense nele como o farol que ilumina o seu caminho na escuridão. Sem um objetivo claro, específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo definido, e mais importante, sem um desejo ardente, quase obsessivo, que o impulsione dia e noite, com uma energia que não se esgota, o conhecimento, por mais vasto e profundo que seja,
não tem para onde ser direcionado. Ele se dispersa como água sem um canal, sem um propósito, sem uma força que o concentre. Você precisa saber exatamente o que quer, quanto quer e quando quer. Isso não é uma aspiração vaga. É um mandato para o seu subconsciente e para o universo. Vá além do quero ser rico. Defina quero ter R$1 milhão líquidos em minha conta bancária até 31 de dezembro de 2026, provenientes da expansão da minha empresa de consultoria. Escreva isso em detalhes, leia em voz alta diariamente, visualize com a emoção mais vívida possível e sinta a posse desse desejo como se já fosse uma realidade. Essa clareza e intensidade emocional são o combustível que aciona todo o processo. Segundo passo, identifique o conhecimento específico e essencialmente necessário com precisão cirúrgica. Após definir seu desejo com a nitidez de um cristal, quase como uma visão em alta definição, o próximo passo exige uma honestidade brutal consigo mesmo e uma análise meticulosa. Faça um levantamento honesto e implacável de suas habilidades, competências e conhecimentos atuais. Em seguida, pergunte-se: que tipo de conhecimento eu preciso especificamente para alcançar esse desejo singular e ambicioso? Quais habilidades são absolutamente cruciais, indispensáveis e de alto valor no mercado? Quais informações ou lacunas de conhecimento existem em seu repertório atual, que podem impedir a execução bem-sucedida do seu plano? Seja o mais específico e detalhista possível, como um cirurgião preparando-se para uma operação complexa. Se seu objetivo é construir um e-commerce de sucesso, você não precisa saber tudo sobre a história da internet. Você precisa de conhecimento aprofundado em marketing digital, gestão de estoque, vendas online, atendimento ao cliente e talvez até programação básica para ajustes na plataforma. Ou, mais importante, como gerenciar alguém que tenha essa habilidade. Não se perca em conhecimentos genéricos ou tangenciais. Foque incansavelmente no que é vital e estratégico para o seu objetivo, eliminando o ruído e o desvio de foco. Terceiro passo: determine onde e como adquirir esse conhecimento de forma eficiente e estratégica. Com a sua lista de conhecimentos específicos necessários em mãos, uma lista que é o seu mapa do tesouro para o aprendizado, a pesquisa começa, mas não de forma aleatória ou desesperada. Pelo contrário, ela deve ser estratégica e calculada. Pergunte-se: qual é a fonte mais direta, eficaz e com o maior retorno sobre o investimento de meu tempo, energia e dinheiro para adquirir este conhecimento? Você precisa de um curso intensivo que lhe dê uma certificação específica, reconhecida no mercado e que acelere sua curva de aprendizado? É hora de contratar um mentor com experiência comprovada e resultados reais na área exata que você quer dominar, alguém que já trilhou o caminho? Existem livros ou publicações especializadas que são considerados a Bíblia daquele assunto, com um conhecimento denso e aplicável. Ou talvez a estratégia mais inteligente seja buscar um parceiro de negócios com a expertise complementar que você não possui e não quer ou não precisa desenvolver no momento, criando uma sinergia poderosa. Pense na eficiência. Evite gastar meses em cursos genéricos se um workshop focado ou um mentor podem te dar o que você precisa em semanas. Escolha as fontes mais diretas, eficazes e com comprovado histórico de resultados, evitando desvios desnecessários e a paralisia por análise ou o consumo de conteúdo sem propósito. Quarto passo: organize, sistematize e internalize o conhecimento adquirido. A arte da maestria. O conhecimento, uma vez adquirido de suas fontes estratégicas, não pode permanecer como uma massa disforme de fatos, artigos soltos ou um amontoado de notas aleatórias. Ele precisa ser classificado, compreendido em sua essência, conectado a outros pontos de informação e transformado em um sistema lógico, acessível e, acima de tudo, aplicável dentro do seu plano de ação. Crie mapas mentais que conectem os pontos, resumos concisos, ou qualquer método que organize as informações de forma que elas façam sentido para você, que você possa acessá-las rapidamente e, crucialmente,
que possam ser prontamente utilizadas para resolver problemas ou executar tarefas. O conhecimento não é sobre o que você memoriza, mas sobre o que você entende profundamente e pode aplicar com mestria. É um processo ativo de digestão, assimilação e integração, não apenas de ingestão superficial. Você deve ser capaz de ensinar o que aprendeu, pois é um sinal de que você verdadeiramente o internalizou e organizou. Quinto passo: crie um plano de ação prático, detalhado, executável e mensurável, a planta da fortuna. Este é o ponto crucial onde o conhecimento se transforma em valor tangível e monetário. O conhecimento, por mais valioso que seja em teoria, só ganha valor real e produz riqueza quando é aplicado através de um plano de ação meticulosamente elaborado. Pergunte-se: como eu vou usar o que aprendi em cada etapa do meu objetivo? Quais são os passos concretos, as tarefas específicas? O que precisa ser feito dia a dia, semana a semana, mês a mês? Defina cronogramas claros e realistas. Estabeleça responsabilidades, suas ou de sua equipe, se houver. E, vitalmente, determine métricas de progresso claras e mensuráveis para que você possa acompanhar seu avanço de perto, identificar gargalos e fazer ajustes ágeis. Um plano é mais do que uma lista de desejos. É um mapa detalhado com coordenadas precisas. Ele deve ser detalhado o suficiente para guiá-lo com clareza, mas flexível o bastante para ser adaptado conforme a realidade do campo de batalha. Transforme cada pedaço de conhecimento em uma tarefa acionável, um item em sua lista de coisas a fazer que o aproxima do seu objetivo. Sexto passo: haja com persistência inabalável e fé cega nos resultados, apesar dos obstáculos. Aqui reside a verdadeira diferença entre os sonhadores e os realizadores. O conhecimento sem ação é inerte, uma semente que nunca germina e um potencial que nunca se realiza. Agir com a convicção absoluta e a fé inabalável de que seu plano, baseado em conhecimento especializado, impulsionado pelo seu desejo, ardente e sustentado por sua fé, levará ao seu objetivo. Esteja preparado para ajustar o plano conforme você aprende com a experiência, os resultados e as falhas, que são apenas feedback, mas nunca o objetivo principal. A persistência é a prova máxima da sua fé na sua aplicação do conhecimento e na sua capacidade de sucesso. É a sua capacidade de continuar, de se levantar após cada queda, de perseverar mesmo quando tudo parece falhar e quando a dúvida tenta se instalar, que transformará o conhecimento em ouro. Lembre-se, a ação é a ponte indispensável entre a ideia e a realidade, e a persistência é o cimento inquebrável que mantém essa ponte firme contra qualquer tempestade. A cada passo de ação, você constrói a sua fortuna. Agora você conhece os 6 passos que Hill orienta como a chave mestra para o sucesso. Hill usa o exemplo icônico de Henry Ford novamente para ilustrar este ponto com maestria e uma clareza impressionante. Ford não era um homem culto, no sentido acadêmico tradicional. Ele não tinha uma educação formal avançada e, em um certo ponto de sua vida, chegou a ser rotulado como ignorante por seus detratores e críticos. No entanto, o que ele possuía era um intelecto brilhante e uma genialidade rara na organização e utilização estratégica do conhecimento especializado de outras pessoas. Ele não precisava ter todas as respostas em sua própria mente. O que ele sabia era onde encontrar os melhores engenheiros automotivos do mundo, os químicos mais competentes para suas ligas metálicas e os especialistas em produção mais eficientes para otimizar suas linhas de montagem. Ford tinha a visão e a habilidade de orquestrar esse conhecimento disperso em um plano coeso e massivo que não apenas revolucionou a indústria automotiva, tornando o automóvel acessível às massas, mas também criou uma fortuna inimaginável para si e para seus colaboradores. Ele não precisava saber tudo sozinho, detalhe por detalhe, ou ser o maior especialista em cada área da mecânica ou da metalurgia. Ele precisava, de forma crucial, saber como e onde encontrar o conhecimento que precisava, e, mais importante, ainda,
como organizá-lo em um sistema funcional e implementá-lo com maestria através de uma equipe e de processos eficientes. A riqueza de Ford não veio do seu conhecimento geral, mas da sua capacidade de aplicar o conhecimento especializado de forma colaborativa e estratégica. Outro exemplo poderoso é o de Thomas Edison, o lendário mago de Menlo Park. Edison não era um teórico puro, vivendo em torres de marfim acadêmicas, alheio às realidades do mundo. Pelo contrário, ele era um inventor incansável, um pragmatista obstinado e um experimentador incansável. Seu conhecimento especializado estava intrinsecamente ligado não apenas às suas invenções revolucionárias, como a lâmpada incandescente, o fonógrafo e o cinematógrafo, mas, sobretudo, à sua metodologia de trabalho e sua resiliência inquebrável. Ele sabia como realizar milhares de experimentos, como testar cada hipótese com rigor científico, como falhar repetidamente e celebremente com milhares de tentativas para aperfeiçoar a lâmpada elétrica, e como aprender com cada erro que o aproximava da solução. Edison persistiu com uma fé inabalável em seu objetivo, mesmo quando o senso comum e a ciência da época diziam que era impossível. Ele era um mestre na aplicação do conhecimento em um contexto prático e resolutivo, transformando a teoria em inovação tangível. Sua lendária persistência não era mera teimosia, mas a aplicação mais poderosa e visceral de seu conhecimento especializado, cada falha sendo um degrau crucial na escada rumo ao sucesso. Infelizmente, muitas pessoas caem na sutil, mas devastadora, armadilha do conhecimento inativo, o que Hill chama de conhecimento enciclopédico. Elas leem muitos livros, fazem inúmeros cursos, assistem a incontáveis vídeos, acumulam uma impressionante pilha de certificações e diplomas, mas, tragicamente, não aplicam o que aprendem de forma consistente, direcionada e disciplinada. Elas se tornam colecionadores de informações, em vez de criadores de valor. Isso não só é ineficaz para a aquisição de riqueza material, mas pode até gerar profunda frustração, um sentimento avassalador de impotência e a sensação de que, apesar de todo o esforço intelectual, os resultados financeiros simplesmente não aparecem. A pessoa se sente muito preparada na teoria, mas não colhe os frutos de seu vasto esforço intelectual no mundo real. A razão é simples, mas profunda. A mente subconsciente, que é a verdadeira usina de poder para manifestar seus desejos, não age sobre o saber abstrato ou o conhecimento teórico puro guardado em uma prateleira mental. Ela age sobre o agir e a crença gerados pelo conhecimento aplicado, assimilado e transformado em ações concretas e persistentes. É a maestria na aplicação do conhecimento que, em última análise, diferencia o bem informado do bem-sucedido, o sonhador, passivo do realizador ativo. O verdadeiro poder do conhecimento vem da sua transformação ativa e deliberada em planos definidos de ação e da sua aplicação incansável e focada em prol de um desejo ardente. É o conhecimento que se torna uma ferramenta afiada em suas mãos, um mapa detalhado que o guia, uma estratégia de batalha bem orquestrada, um projeto arquitetônico sólido, uma solução inovadora para um problema de mercado e, finalmente, a manifestação da riqueza que você almeja. O capítulo 4 de Pense e Enriqueça nos oferece uma lição inestimável e libertadora. O conhecimento em si mesmo é apenas um potencial adormecido, uma semente sem solo, uma bateria descarregada. Ele se torna poder e um catalisador de riqueza somente quando é organizado em planos definidos de ação e direcionado implacavelmente para um objetivo específico, impulsionado pelo desejo ardente e pela fé inabalável. Não se trata de quão inteligente você é no sentido acadêmico ou de quantos diplomas você tem pendurados na parede do seu escritório, mas de quão eficaz você é em adquirir o conhecimento certo, o especializado e relevante para o seu objetivo, e em aplicá-lo de forma consistente e prática para a realização da sua fortuna. É sobre ser um estrategista e um executor implacável, um mestre da aplicação, não apenas um colecionador de fatos ou um eterno estudante que nunca se forma na escola da vida real. A riqueza aguarda e se manifesta
para aqueles que não apenas sabem, mas fazem com o que sabem, convertendo cada pedaço de informação relevante em um passo firme em direção ao seu imposto de grandeza e ao seu destino de abundância. O caminho para a riqueza, para a verdadeira abundância, começa com um único pensamento, uma decisão firme de transformar sua mentalidade e de agir de acordo com seus mais elevados desejos. Junte-se a nós no Gero Riqueza, enquanto desvendamos os segredos de pense e enriqueça, e construímos juntos uma vida de abundância e prosperidade duradoura. Se você está pronto para dar o primeiro passo nesta jornada extraordinária e quer fazer parte da nossa comunidade, seu apoio é fundamental. Deixe seu like neste vídeo como um sinal do seu compromisso com a sua própria evolução e prosperidade. Se este estudo aprofundado sobre o conhecimento especializado o fez repensar fundamentalmente como você busca, absorve e aplica informações, se ele te deu uma nova perspectiva sobre o que realmente importa e como agir, compartilhe este conhecimento valioso com aquela pessoa que você acredita que também precisa aprender a transformar seu saber em fazer para alcançar a riqueza que almeja. Comente abaixo qual é o conhecimento especializado específico que você precisa adquirir ou aprimorar para alcançar seu desejo ardente, e qual será seu primeiro passo concreto para isso a partir de hoje. Sua participação ativa, seus insights e suas experiências enriquecem e fortalecem imensamente nossa comunidade, inspirando a todos nós a crescer juntos, aprendendo e aplicando. Inscreva-se no canal Gero Riqueza e ative o sininho para receber notificações em primeira mão e não perder nenhum dos nossos próximos estudos aprofundados sobre pense e enriqueça e outros temas de mentalidade próspera, abundância e desenvolvimento pessoal de alto nível. Explore a playlist dedicada exclusivamente a esta obra transformadora, que estará disponível na descrição do vídeo para acompanhar cada etapa de nossa análise e revisitar os ensinamentos sempre que desejar e precisar de um reforço. O link para adquirir o livro e aprofundar seus estudos está logo abaixo na descrição. Não perca a oportunidade de ter essa ferramenta poderosa em suas mãos. Prepare-se para pensar de forma diferente, para expandir sua visão de mundo, para dominar sua própria mente e para enriquecer sua vida em todas as suas dimensões, não apenas financeiramente. O verdadeiro poder de gerar riqueza reside na sua mente, e o conhecimento especializado é o mapa detalhado e o arsenal de ferramentas que te guia ao tesouro, desde que você saiba como e quando usá-lo. Nos encontramos no próximo estudo, onde desvendaremos o quinto princípio e aprofundaremos ainda mais sua jornada rumo à fortuna.